Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs, graças ao Senhor. 22 de janeiro, o provérbio do dia diz assim: retém a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Temos como título: a instrução é a nossa vida. A igreja é a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15, é a família de Deus, Efésios 2,19. Nessa grande casa há vários vasos, não somente de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Em 2 Timóteo 2,21, vemos como podemos ser vasos para honra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Por essa razão, depois que cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida divina e Deus nos coloca no ambiente de sua família, a igreja, a fim de recebermos cuidado e instrução para crescimento e santificação. Nesse ambiente de amor, temos curadores que cuidam de nossa alimentação e mestres que nos educam e ensinam na palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Timóteo seguia de perto o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança de Paulo, que está em 2 Timóteo 3,10. E desde a sua infância conheceu as sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabemos ainda que aquele que aceita as palavras de seu guia, se lhe multiplicarão os anos de vida, e andando pelo caminho da sabedoria, não embaraçarão nos seus passos. Provérbios 4, 10, 12. Vamos reter a instrução que recebemos dos que cuidam de nós, pois ela nos dá vida e essa vida nos purificará para sermos vasos de honra. Bom dia, fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do 3º volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Bom dia, amados ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início a mais uma mensagem do nosso alimento diário. Leitura bíblica, João capítulo 1, versículo 51, Apocalipse 4, versículos 1, 2 ao 5. E ler com oração. Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo:
Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Isso está em Apocalipse 4, versículo 1. Assim na terra como no céu é o tema da mensagem de hoje. Se você está em uma condição de frieza e frustração em seu relacionamento conjugal, se pensa que casamento é algo triste, sem vida e sente-se presa em uma rotina entediante, ou ainda acha que a vida é assim mesmo, a mensagem desta semana mudará totalmente seu modo de pensar, com o título Casamento em Caná da Galileia. Com base no Evangelho de João 2, 1 ao 11, o conteúdo dos próximos dias irá surpreender você. Sabia que o casamento foi instituído por Deus? Sim, o casamento foi instituído por Deus para proporcionar satisfação e prazer ao casal e também que juntos, marido e mulher, possam realizar a vontade de Deus na terra? Mas por que não vemos isso acontecer nas famílias que estão à nossa volta? Porque muitos estão presos em uma rotina entediante. Como colocar seu casamento dentro do propósito original de Deus? As respostas a essas perguntas serão respondidas ao longo desta semana. Portanto, receba estas palavras com simplicidade e esteja disposto a praticá-las. Fazendo assim, creio que as famílias serão testemunho vivo e real da vontade original de Deus. Bom desfrute! Antes de entrar nesse conteúdo, queremos falar de algo muito importante na vida de cada um de nós, que está na oração que Jesus ensinou a seus discípulos no Evangelho de Mateus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 10. Em outras palavras, nosso Deus está no céu, habita na eternidade e está acima de todo principado e potestade. Jesus nos ensinou a orar ao Pai para vir o reino, para que sua vontade se faça na terra, assim como é feita no céu. No céu não há impedimentos para o Senhor fazer sua vontade, pois lá não há nenhuma resistência à sua autoridade, mas na terra há resistência contra a vontade de Deus. Nossa tarefa é restaurar a terra para que Ele também faça sua vontade aqui. Por meio dos escritos do apóstolo João, o Senhor está levando-nos a ver que existe uma porta aberta no céu. De lá uma voz convida a igreja a subir. Sobe para aqui. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Se tivermos a mesma visão diária que João teve, veremos que no céu está o trono de Deus e que dele saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso está no versículo 5. Em outras palavras, o céu está em plena atividade e carregado de muita energia. O céu está assim porque lá não existe resistência à vontade de Deus. Ninguém é contra ele. Deus agora quer trazer mesmo condição do céu para a terra. Como ele fará isso? Por meio de Cristo e de sua igreja. Cristo é a escada que pode conectar a terra com o céu. Isso está em João 1,51. Por meio dele, a sua ressurreição, podemos assentar-nos hoje nos lugares celestiais e acredito que estamos conectados com o céu. Em outubro do ano passado, tivemos uma conferência na África, na cidade de Joanesburgo, África do Sul. Creio que esse evento está intimamente relacionado à formação do filho varão, ou seja, a vinda do Senhor. Além de cooperar com a concretização dessa conferência, temos outros encargos para o país, como ampliar o CEAP para receber muito mais comportores e CEAPistas. Também precisamos complementar os diversos pontos de trabalho existentes em vários países da África, onde o CEAP, a colportagem e a publicação de livros já estão em pleno vapor. Para isso, aproveitamos que estávamos reunidos na Conferência Internacional em Sumaré, São Paulo, e sugerimos que levantássemos ofertas com esse propósito. Graças a Deus, quando a igreja está conectada com o céu, os irmãos apresentam voluntariamente e as ofertas aparecem como relâmpagos
abundantes e intensos. Ninguém segura a igreja, porque ela está conectada com o trono de Deus no céu. O céu está em plena atividade e nós na terra também estamos. Satanás pode tentar o pior, mas ele não vai barrar quem está conectado com o céu. Estamos voando para acima dele. Sim, ele não nos atinge. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o conteúdo que você destacou, que você ganhou nesta mensagem. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém. Tuas são palavras. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, chegando na tua casa com muita alegria nos nossos corações. Nós servimos ao Senhor de uma maneira bem prática, né? Servindo aos irmãos e às irmãs, amém? E nós queremos dizer para vocês um bom dia, que Deus abençoe a tua casa, o seu lar, né? Teu trabalho, seus negócios, seus estudos, né? E desejamos que você cresça e amadureça para que nós possamos juntas lutarmos pelo reino do Senhor e trazermos o Senhor de volta. Que tal? Vamos apressar a volta do Senhor? Isso vai mudar toda a terra. Jesus vai reinar por toda a eternidade. Uau, nós almejamos que esse dia chegue o mais rápido possível, né? Amadas irmãs, oremos ao nosso Deus, que o Senhor possa nos conduzir nos seus caminhos com perseverança. Senhor Jesus, nós oramos por todas as irmãs, sabemos que temos passado por provações, tribulações, provas, dificuldades, como todas as outras pessoas passam. Mas nós temos o privilégio de passar por tudo isso com o Senhor. O Senhor está conosco no meio das tribulações. O Senhor está conosco no meio dos sofrimentos, no meio das perdas dos nossos entes queridos, como o Espírito Consolador. Senhor, se não fosse o Senhor conosco, ai de nós, porque os dias são maus. Mas o Senhor tem abreviado o tempo por amor a nós, para que o Senhor possa voltar logo. E nós queremos cooperar com a edificação da igreja. Abençoe cada membro do teu corpo neste dia, nesta semana, para que nós possamos nos empenhar a te buscar todo o nosso coração, com mente, vontade e emoção, firmes, uma consciência limpa e tranquila diante de Deus e dos homens, para que o inimigo seja envergonhado e Jesus seja glorificado. Senhor, nós almejamos ser arrebatadas com um corpo transfigurado, como nós vimos ontem. Senhor Jesus, que espetáculo maravilhoso acontecerá na sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus, lembra-te de nós para o nosso bem. Senhor Jesus, amém, aleluia, irmãs, vamos nos encorajar, nos alegrar com essa esperança e expectativa. Jesus está voltando, amém? Nós somos as trabalhadoras da última hora e servimos ao Senhor com a palavra que Ele nos deixou, né? Ele espera nos encontrar fazendo assim, né? Alimentando os conservos. Então, o Senhor virá numa hora que a gente não espera e por isso nós não podemos estar desanimadas, nem desencorajadas. Pelo contrário, possamos ser perseverantes, né? Buscar esse Senhor, porque o ânimo, a coragem, a força, a luz, a revelação está nele.
E se nós perseverarmos nele, então, quando ele chegar, nós entraremos para o gozo do nosso Senhor. Amém? Muito bem, ontem nós vimos José reinando no Egito, né? Os seus irmãos indo ao seu encontro. E agora sim, os 11 irmãos estão diante dele, como no sonho, né? Ontem até compartilhei com vocês, né, que ele lembrou-se do sonho quando ele viu os 10 ajoelhados diante dele, né? Mas hoje, isso foi exatamente do jeitinho que ele sonhou. 11 feixes estavam diante dele, ajoelhados ali. Quem eram eles? Os seus 11 irmãos, né? E isso agora era fato, eles estavam ali. Então, quando ele viu Benjamim, ele se emocionou e quis demonstrar o seu amor, né, o seu afeto por ele. E por isso a sua porção era 5 vezes maior do que a refeição dos seus irmãos. A maneira que ele teve de demonstrar esse afeto pelo seu irmão mais novo. E José tinha uma posição de destaque, ele era como o rei ali diante deles. Ele era servido à parte, tanto dos hebreus quanto dos egípcios, né? Porque ele era o Senhor da terra. Muito bem, Deus faz maravilhas, né? Na vida daquele que crê. Amém? Receba. Jesus pode fazer o sobrenatural acontecer na sua vida e na minha também. Amém? Muito bom. Esse é o Deus que nós servimos, né? Muito bem, amadas, agora, hoje nós vamos ler os capítulos 44 e 45. Então, abra o teu coração e a Bíblia. Capítulo 44, versículo 1. José deu esta ordem ao administrador da sua casa. Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram. Eles com seus jumentos saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens e alcançando-os diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Versículo 10. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas.
O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo, os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo. Pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor, temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou da sua mãe, seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos, tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor, o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos, se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, repetimos a ele as palavras do meu senhor. Nosso pai disse, voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, vosso pai, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E esses seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque esse seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e o que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Capítulo 45, versículo 1. José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence.
Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Versículo 16. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga a seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram isso. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas, quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Que história linda, né, irmãs? Termina aqui a leitura de hoje. Nós vimos José reconhecendo, né, a mão de Deus, né, em toda a situação que ele passou, até mesmo o fato deles terem vendido o seu irmão, né, como escravo. Ele viu a mão poderosa de Deus ali, porque o Senhor o preparou para aquele momento, né? O Senhor lhe deu o dom de interpretação de sonhos, o Senhor lhe deu o dom de administração e por isso ele governava ali por toda a terra. E o próprio José reconhece que ele é como o pai de Faraó, né? Então, Faraó segue ali os seus conselhos e tudo vai bem no Egito. Então, ele não suporta mais, né, esconder aquele fato de que ele está diante dos seus irmãos. Então, ele se dá a conhecer, né, e fala essas palavras a eles. Encoraja-os a voltar e trazer seu pai de volta. E o Faraó dá esta ordem, né, para que sejam trazidos todos para o Egito e dando até carretas, né, carruagens, né, com cavalos para trazer as mulheres, as crianças e todos os bens deles vão vir para o Egito, né? E assim a profecia que foi falada lá para Abraão se cumpre agora, né? Israel vai ficar aí agora por muitos e muitos anos no Egito. Amém? E nós vamos ver
toda a história de Israel. Ficamos por aqui. A irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje, seguindo o roteiro anual. Deus abençoe vocês. Vamos perseverar, porque tempos são difíceis, mas o nosso Senhor é fiel. Amém? Perseverem na leitura, perseverem na oração, na comunhão com a igreja, com os irmãos. A ordem é perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será galardoado. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos, capítulo 18, versículo 37 até o 50. Provérbios, capítulo 4, versículos 10 ao 13. E o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 até o 36. Começando com Salmos. Persegui os meus inimigos e os alcançarei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Agora Provérbios, capítulo 4, versículos 10 ao 13. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 até o 36. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pela aldeia, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam:
Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o seguiu e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos os lugares arredores e lhes trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Chamados às Bodas do Cordeiro. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Após o julgamento nos ares, teremos o casamento de Cristo com a Igreja. Em Apocalipse lemos: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Cristo se casará com a Igreja, a noiva ataviada. Talvez nos questionemos como isso pode acontecer, uma vez que a grande maioria dos cristãos não está pronta. É exatamente para isso que devemos atentar. Naquele dia, a esposa de Cristo, que é a Igreja, será representada apenas por uma parte dos cristãos, pelos vencedores. Sendo assim,
Se você quiser fazer parte desse grupo, precisará de uma veste nupcial. Nos versículos 2 a 5 de Mateus 22, vemos a descrição do casamento de Cristo com a igreja. Deus nos convida hoje para as bodas de seu Filho, mas muitas vezes estamos ocupados com as coisas dessa vida, preocupados em ganhar dinheiro para dar um bom futuro para nossa família. Amado ouvinte, precisamos olhar para o que é importante. Na sequência, lemos: Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse último convidado não estava com veste nupcial, por isso foi lançado para fora, nas trevas. Isso não se refere à perdição eterna, mas diz respeito à punição dispensacional. O convidado que não se importou com o casamento recebeu um castigo, uma punição. Portanto, vemos que se importar com o casamento é se importar com as vestes. Mas que veste é essa? Ó Senhor Jesus, queremos estar nos preparando para as bodas do Cordeiro. Ó Senhor, que nossa veste esteja sendo bordada dia a dia. Senhor, que possamos ter atos de justiça, que possam bordar essas vestes e possamos estar prontos para as bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, cara ouvinte, tudo bem com vocês? Vamos ouvir a mensagem que Deus tem para nós nesta manhã. O recado de Deus nesta manhã está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em amor. Caro ouvinte, nós hoje somos especiais para Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida em meu favor, em seu favor. Isso é amor. E esse amor é indiscutível. Este amor é puro. Este amor é real e este amor é verdadeiro. Este grande amor é o amor de Deus. Amado ouvinte, qual é a tua condição? Você se sente desprezado por alguém? Deus te amou de tal maneira. Sinta-se amado por Deus.
Ele te amou de tal maneira e deu sua própria vida para que você tenha a vida eterna. Esse é o Filho de Deus, que nesta manhã Ele está te convidando. Sinta-se amado por mim. E para você sentir amado de Deus, não precisa fazer sacrifício, não precisa se esforçar muito, basta seu coração crer e sua boca confessar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Você crendo e confessando, você ganha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus. Desejo para vocês um bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh como amaste alguém como eu. Oh, quem te fez morrer, teu sangue aqui beber, e este te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou.
a ti estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte